Muito bem, amigos, mais uma vez é uma satisfação poder estar com vocês, compartilhando, dividindo esses momentos importantes e dessa forma vamos aprendendo juntos. Mas conforme eu havia dito no vídeo anterior, falando sobre essa questão do projeto Bluebeam e outros assuntos, quero dar sequência àquilo que a gente havia proposto já no vídeo anterior. Você está observando que não estão colocando a minha foto, não é? Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like. Não esqueça de sempre deixar o seu like, dar seu joinha, seu positivo. Se não é inscrito ainda, inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações e, por favor, ajude a divulgar o trabalho. Ajude a divulgar esse trabalho porque com certeza você estará não só ajudando a mim, mas quem sabe a outras pessoas a conhecer algumas coisas que ainda não conhecem e poder também conhecer a verdade, que é uma só que nós não nos cansamos aqui de falar. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por favor, ajude a divulgar esse trabalho, porque o momento é bastante crítico, o momento é extremamente difícil e os perseguidos nesse momento são os cristãos verdadeiros. Pode ter certeza disso. Se você não está nos caminhos de Deus, está nas mãos do inimigo, ele está dando risada e aplaudindo ao seu lado. E nada, por certo, teoricamente, estará acontecendo de ruim a você. Mas aos cristãos a perseguição é grande. Prova disso é que com essa maldição que foi lançada por Satanás no mundo através dos seus asséculos, que todos nós sabemos bem quem são, as igrejas estão sendo cerceadas dos seus cultos, das suas missas, enfim, não é? Todos já sabem desse assunto. Precisamos orar e muito pelo nosso país, pelas criancinhas, pelas viúvas, os órfãos, as crianças abandonadas, os pobres, os mendigos, os famintos, os velhinhos, os doentes, os missionários e principalmente pelas nossas autoridades constituídas na face da terra e ainda mais aqueles que verdadeiramente têm a unção e a graça e a mão de Deus estendida sobre eles. Mas vamos dar sequência, vamos dar sequência ao assunto que nós havíamos nos proposto. Nós falávamos que há aquela questão de tentar jogar a culpa em todos nós, como se nós fôssemos os culpados e os nossos próprios inimigos, desmatamento e não sei mais o que, e poluição, e camada de ozônio e tudo mais. Bom, falando então naquela sequência, eles julgam, fazem com que acreditemos e tenhamos ódios uns dos outros e nos odiemos e nos, enfim, hostilizemos. Esse é o propósito da nova ordem, né, a NOM, você sabe. E tem mais, o aquecimento global, falando então e voltando e caindo na realidade do tema proposto, com o degelamento dos polos, das geleiras, nas mais altas montanhas do mundo afora, enfim, e por aí vai. Perfuração da camada de ozônio causada pela emissão de gases poluentes, até que tudo isso em tese, eu estou falando da camada de ozônio, degelamento dos polos, você vai entender como não há aquecimento global, é uma cretinice das maiores do mundo, como tantas outras, não é? Emissão de gases poluentes oriundos das grandes empresas, tá certo? E também do escapamento de gases poluentes através dos veículos automotores movidos principalmente pelos derivados do petróleo.
com o propósito, mais uma vez, eles fazem tudo isso, essa armação, de nos sentirmos culpados e responsáveis por toda essa hecatombe que só existe para os incautos. Essa farsa repugnante é apenas mais um dos instrumentos que fazem parte da grande cilada armada, minha gente. Das informações essas cretinas dessa mídia infame e comunista, guardadas as poucas exceções à regra que a gente sempre gosta de deixar bem claro e destacar. Para essa reprogramação neurolinguística ora em andamento, criando um pavor nas pessoas, medo de tudo e de todos, ódio, inveja, desafeto, indiferença, tédio, angústia, aflição incontrolável, depressão, obsessão homicida, possessão demoníaca, demência, tendência suicida e por aí vai. A coisa é extremamente macabra o que estão fazendo. Sem falar nos demais lixos putrefatos exalando esse mau cheiro, como as novelas, aconselhamentos para casais em crise conjugal. Como se não fosse suficiente ser um verdadeiro cristão e se aconselhar com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com o Supremo Deus Todo-Poderoso. Evidentemente que somos seres humanos e que precisamos muitas vezes, na conversa, temos ótimos pastores, homens de Deus, que podem também ajudar numa orientação. Agora, aconselhamento em TV aberta para casais, isso cheira, sabe, é uma coisa nada aconselhável, digamos assim. Isso cheira muito mais a uma vaidade, porque se você olhar bem para as criaturas que se põem diante das câmeras como grandes conselheiros pelas suas experiências passadas de sofrimento, olha, até não digo que não tenha ocorrido isso, mas o melhor conselheiro é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Disso você pode ter certeza. Mas, de qualquer forma, essas brigas familiares nas redes de televisão, aqueles DNAs, uma chinelagem terrível, os reality shows, a apologia que se faz ao tráfico de drogas com tanta notícia imunda, nesse momento, assaltos, ao feminicídio, à corrupção e, mais notadamente, agora nos últimos tempos, só a imundícia da praga de Satanás que foi lançada no mundo pelos chineses, que garantem não ter sido proposital e sim acidental. Bem, e tudo sempre, mas veio de lá, isso é inegável, não tem como negar. E tudo sempre com um pano de fundo de bem informar a população. No entanto, o que tem por trás disso é uma lavagem cerebral severa, uma implicação extremamente forte no íntimo de cada um, no psicológico de cada um, no emocional, no espiritual de cada ser humano. Esses filmes hollywoodianos, então, incitando a violência, tudo que não constrói, muito menos edificam o ser humano como uma imagem e semelhança de Deus, além, é claro, de uma série de programas inúteis que se prestam apenas e tão somente para distanciar cada vez mais o homem dos caminhos de Deus, sem falar nos joguinhos de videogame online, no WhatsApp, no Facebook e outros mecanismos e outros aplicativos e ferramentas utilizadas pelo sistema para imbecilizar o ser humano. Essa é que é a grande realidade, quer você creia ou não. É um direito seu de acreditar ou não acreditar. Antes de prosseguir, mais uma perguntinha eu quero fazer. O que essa baboseira toda que eu acabei de falar e outras que talvez não tenha lembrado, e com certeza de muitas não lembrei, mas isso aí já é o suficiente, acrescenta o que toda essa baboseira, essa imundícia acrescenta de bom e de útil à vida de cada um de nós. Você já parou para pensar sobre isso? Mas vamos dar uma pausa a toda essa angústia e pensar no que realmente é verdade.
Analisemos juntos. Primeiro, é uma canalice afirmar que no Brasil está havendo um desmatamento e queimadas fora de controle. Até, quem sabe, aconteceu enquanto o corrupto cacique Juruna estava beijando a mão do pau-mandado lá dos Rothschild, somando-se a um governo comunista que ainda roubava com as quatro patas o nosso país, e vocês sabem bem a quem nos referimos, né? É nojento demais até falar o nome dessas peçonhas, e que também se ajoelhava aos pés, mais especificamente, de Emmanuel Macron, que em meados de 2004 passou a trabalhar, esse cidadão, hoje presidente da La France. Então, em 2004, ele passou a trabalhar na Inspeção Geral, sabe de quem? De Finanças do Banco Rothschild. Isso mesmo, antes de se tornar sócio do referido banco. Hoje é o atual presidente da França, como já referi aqui, como todos, de um modo geral, devem estar sabendo. Mas continua sendo empregado dos Rothschild, sem falar nas ONGs de fachada que estavam implantadas, e algumas delas, obviamente, financiadas pelos Rothschilds, não há a menor dúvida, conforme várias fontes e canais que você pode acessar no YouTube estão aí para informar, e não há fake news nessas coisas todas. Claro que nós temos que nos guardar de certas asneiras que são colocadas. Cuidado sempre é bom, nunca é demais, não é mesmo? Meu falecido pai me dizia sempre o seguinte: o seguro morreu de velho. Mas citam essas fontes e as tais ONGs, tá? se prestavam, e isso não é de, como é que eu vou dizer, de desconhecimento da maioria do povo brasileiro, apenas para roubar nossas riquezas naturais e enviá-las para fora do país de forma clandestina, isso é, contrabandeadas, não é? Roubando descaradamente, incluindo madeiras nobres, ouro e pedras preciosas, sem falar do nióbio e outras coisas por aí. Entretanto, dando sequência, isso não se resumia apenas a isso, às ONGs francesas. Ali existiam outras, e algumas ainda permanecem lá, alemãs, italianas, que não sei se desempenhavam esse papel expropriador das nossas preciosidades naturais, e por aí vai. Não estou afirmando isso. Não tenho notícias. Tenho notícias das ONGs lá francesas e outras que estavam naquele bojo do Juruna e de outras tribos indígenas que estavam sendo corrompidas, até por traficantes. Nós vamos ver mais adiante isso aqui. Sem falar nesse, vem ao encontro daquilo que eu estava dizendo. Sem falar no cultivo da maconha e o tráfico de cocaína e outras drogas, onde eram utilizadas algumas tribos indígenas corrompidas, então, por pouco mais de nada, por ninharias, para esconder os verdadeiros canalhas fascínoras que manipulavam todo esse sistema cretino de latrocínio, porque muita gente morria também em função disso. Eram assassinados se não cumprissem as metas determinadas pelas quadrilhas que lá estavam agindo. Até que as nossas forças armadas expulsassem algumas dessas invasoras de nosso território. Outra grande patifaria é o tal do aquecimento global, que autoridades científicas são categóricas, minha gente. Prestem bem atenção e taxativas em afirmar que não existe. Muitos asseguram que nós estamos vendo sintomas de mais... Aliás, eu já havia estudado sobre glaciações há um tempo atrás, em vários livros que tenho aqui em minha humilde biblioteca dentro da minha casa, sobre a glaciação. Então, segundo alguns cientistas, nós estamos vivendo sintomas de mais uma glaciação na face da Terra. O que significa isso? Fenômeno esse que ocorre, segundo os mesmos, a cada 10 mil anos, e com
sabe o que acontece? O degelamento dos polos, de todas as geleiras praticamente da face da Terra, e o congelamento total da face da Terra. E quanto à gravidade creditada ao buraco na camada de ozônio provocado pela emissão de gases poluentes, não é tão monstruosa assim, segundo alguns especialistas ligados a estudos e pesquisas, autoridades no assunto e pesquisadores relativos ao tema, dizem que há uma certa verdade em tudo isso, mas não o exagero que pinta. Mas evidentemente que nós precisamos cobrar das autoridades competentes providências urgentes através de leis que funcionem de fato, porque o que nós vemos aqui? As leis existem, são aplicadas e não são cumpridas. Que não sirvam apenas de instrumentos eleitoreiros, que é o que nós temos vendo atualmente e visto nos últimos tempos em nosso país, como tantos que não passam de discursos oportunistas e demagógicos em momentos convenientes para enganar bobos e caia no esquecimento quando passam as eleições, sejam estas para governadores, prefeitos e principalmente para a presidência da República. Ora, essas leis devem, antes de qualquer coisa, pelo menos penso eu, impor aos fabricantes de veículos movidos por derivados de petróleo, bem como grandes empresas que despejam toneladas de gases poluentes e fumaças e fuligens de toda a ordem, diariamente por todos os recantos do planeta, as grandes petrolíferas igualmente, impondo pesadas multas ao descumprimento das leis e estancar a sangria da corrupção, principalmente para que as mesmas se cumpram de fato e sejam pagas por parte dos infratores, que é o que nós não vemos. Até agora a maioria dessas empresas recorre à justiça comum e o tempo vai passando, engaveta daqui, engaveta dali, engaveta de lá e acabam prescrevendo sem que haja o recolhimento dos recursos desse dinheiro das mesmas, devido pelas mesmas aos cofres públicos e sem falar nas já condenadas a pagarem e não fazem e fica o dito pelo não dito. Nós, cidadãos, temos o dever de estarmos atentos a todas essas mazelas a fim de exercermos o nosso papel de direito no contexto social e político, cobrando as autoridades competentes a aplicação das leis e seu cumprimento imediato. Também é bom não esquecer de lutar para sair da maldita e diabólica manipulação imposta de maneira imperceptível e sutil à maioria, praticada por essa mídia esquerdalha infame, mentirosa e traiçoeira. Depois eu falo sobre mais um dos ardis detestáveis dessa mídia inescrupulosa, guardadas as exceções. Para lembrar, eu falava aqui que não estou colocando mais a minha figura em movimento aqui, sim, no último coloquei ali um quadro pintado a óleo de uma paisagem da natureza, uma casinha, né, humilde e tal, com algumas aves no pátio, essas coisas assim. E nesse de hoje estou utilizando as figuras do Bolinha, o Alvinho, a Luluzinha e a Glorinha. Tá? São personagens de histórias infantis que eu retrato. Isso aqui são coisas, essa imagem que você está vendo aí foi criada da seguinte forma: peguei um quadrinho onde estava o Bolinha e o Alvinho caminhando naquela calçada, lá não estava a Luluzinha nem a Glória junto. Então lá na outra achei a Glória olhando para aquele lado e a Luluzinha tinha um meio busto, completei ali conforme a minha mente lembrava dos traços da Lulu e criei esse quadro todo aí que você está vendo. Estou falando isso com exaltação nenhuma, falando que já expliquei isso, que Deus me deu, além de outros dons, esse. E eu gosto muito de fazer esses desenhos, retratar essas coisas dos
grandes desenhistas da história infantil. Aí está o quadrinho, então, portanto. Mas, voltando à questão, para que a gente não perca o fio da meada, veja mais um ardil deste miserável e detestável andarilho das trevas. Você sabe a quem eu quero me referir? Não vou estar citando o nome dessa plasta miserável, o inimigo número 1 de Deus. Outra das etapas para a destruição das religiões no mundo, dentro do projeto Plubin da NASA, será a fragmentação de todo o conhecimento arqueológico. Vejam só o que estão preparando. E para tanto, eles já estão implantando em diferentes locais espalhados em várias regiões pelo mundo afora, elementos novos com o objetivo de destruir o que, logicamente, é verdadeiro. E esse será, então, um momento de pôr em prática aquilo que muitos dos filmes produzidos ao longo de décadas e outros bastante atuais até, já têm mostrado. Estarão produzindo terremotos em pontos estratégicos, quem sabe com aparelhamento da ARP. Nós já falamos aqui também sobre o projeto ARP da NASA e vamos estar, se Deus quiser, nos der vida e graça e fôlego para tanto, vamos estar falando e detalhando mais sobre esse projeto ARP. Você está vendo balançar um pouquinho a minha mesa, tá bom, gente? Quando eu toco aqui, dá uma balançadinha, talvez isso está acontecendo aí. Mas esse projeto ARP que utilizando a sua arma geofísica, tá? E é uma das armas mais terríveis e temidas por várias potências mundiais. Porque, segundo informações, a NASA, através desse projeto ARP, tem o controle da ionosfera terrestre. E olha, ter o controle da ionosfera terrestre significa que você tem o controle de todas as estações climáticas do planeta e outras coisas que você talvez nem imagine, mas que nós estaremos também abordando e falando sobre. Nesses locais, então, serão encontradas evidências de que tudo, olha bem, de que tudo no qual se acreditou, ensinado pelas religiões, estava totalmente na contramão da história, porque serão plantadas peças, enfim, coisas absurdas que você nem eu imaginamos ser possível, como se aquilo fosse uma descoberta de milhares, até quem sabe milhões de anos atrás. Coisa que eu também não acredito muito nessa história de milhares e milhões de anos, então muito menos. Bem, então, em tudo que se acreditou, ensinado pelas religiões, que aquilo tudo, a ideia que tentarão pelo menos passar, estarão passando, de que estava totalmente na contramão da história e forçando com isso as pessoas a crerem que tudo aquilo que nós aprendemos, que nos for ensinado até então, não é verdadeiro. E que foi, sim, dada uma visão avessa ao real sentido do que nós aprendemos com o que está sendo descoberto no momento. Esses facínoras, esses asseclas do chifrudo, se utilizarão de todas essas novas descobertas, induzindo então a população mundial a crer, prestem bem atenção, a crer que todas essas religiões que existem por aí afora cometeram um grande erro em suas interpretações. E vejam o mal que vem no bojo disso tudo. Mais uma manobra para usarem como outro forte argumento, enriquecendo mais ainda o conceito deles, é claro, a ideia da necessidade, então, da implantação de uma única e verdadeira religião no mundo. Olha como são bonzinhos, não é mesmo? Como eles são doces, maravilhosos. Querem trazer uma nova religião que é a verdadeira para o mundo. Olha, essa manipulação, minha gente,
é uma manipulação emocional e psicológica. E como nós já dissemos aqui várias vezes em outros vídeos, talvez, me parece que no vídeo anterior eu falei sobre isso, já vem sendo exercida com extrema e incontestável eficácia. Porque a maioria das pessoas já está acreditando nessas aparições no céu, nesses sons, na possível invasão alienígena, coisa... Bom, como sempre, utilizando os filmes hollywoodianos para que no momento oportuno lancem mão de todas essas ferramentas diabólicas utilizadas para cauterizar as mentes previamente condicionadas. Previamente, prestem bem atenção, não é de hoje, de longa data, de tal maneira que, obviamente, não percebam, não vão se dar conta o que de fato está acontecendo. Seriados como Star Trek, Jornada nas Estrelas, Star Wars, Guerra nas Estrelas, o famoso 2001, Odisseia no Espaço, produzido e dirigido pelo Stanley Kubrick. E essa é uma ficção científica, obviamente, né, de 1968, foi coescrito por Stanley Kubrick e o Arthur Clarke. O Arthur Clarke, que é autor de uma das obras O Fim da Infância. E, por sinal, outra obra dele, O Admirável Mundo Novo, que acabou se tornando também num filme. Mas O Fim da Infância é uma coisa chocante. E O Admirável Mundo Novo, esse filme, eu acredito que a maioria deva ter assistido pela televisão, porque foi mostrado em todos os canais abertos depois de feito o lançamento do cinema, isso que ocorre sempre, né? Essa, então, foi uma das obras escritas por ele, o Admirável Mundo Novo, que acabou, como falei, se transformando mais tarde no filme do mesmo nome. Embora o filme 2001 fosse baseado na obra de Arthur Clarke, The Sentinel, como é que é? A pronúncia aqui é meio complicadinho, viu? The Sentinel, o Vigia, Sentinel, ou Vigia. Se não é essa a tradução, a pronúncia, perdoe-me porque eu não falo inglês, eu estou até, por sinal, aprendendo alguma coisinha em alguns cursos gratuitos que, graças a Deus, existem pelas redes como o YouTube e outras na internet. Mas voltando então ao que interessa, o mesmo estreou no Brasil em 29 de abril de 1968. Outro seriado, que é bom não esquecer, o Guerra nas Estrelas, bem como os demais, não, evidentemente, excluindo o Admirável Mundo Novo, que por sua vez traz em seu bojo uma forma ainda mais sutil de mascarar seus propósitos e alimentar uma doce ilusão de algo maravilhoso, mas assim como os demais retratavam toda uma trama diabólica objetivando, como sempre, não é? Como sempre, desqualificar a verdade. Esse é o propósito número 1. A história se desenvolvia mais notadamente num clima de invasões do espaço, e o ardil não para por aí. Havia a união de todas as nações para repelir os invasores extraterrestres. E por falar em invasores, tivemos outro seriado na TV na década de 60 com o título The Invaders, Os Invasores, cujo propósito era o mesmo, lavagem cerebral. É preciso entender, minha gente, uma coisa importante nós pensarmos e analisarmos juntos. É preciso entender o que está, na verdade, nos sendo passado. Não é mesmo? Eu tenho pouco tempo agora para encerrar isso aqui. O que está sendo passado. É preciso entender que, na verdade, está sendo montada a união de todos para expulsar, não apenas isso, eliminar todos aqueles que se opuserem às ideias do anticristo e não adorarem. Apenas para citar mais um exemplo, o filme Jurassic Park entra na abominável teoria do evolucionismo de Darwin, expondo Deus à condição absurda de ter proferido falácias, em outras palavras, de ser um enganador. Bom, eu vou parar por aqui hoje, mas eu prometo que eu vou dar sequência a esse tema, que ele é envolvente, no próximo vídeo, tá bom? Que Deus
assim nos permita de podermos nos encontrar mais uma vez. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.